Trabalho sensacional, não somente na ortoestética, né? Mas a sua rede social também tem apresentado várias dicas, assim, super bacanas pro dia a dia e vários assuntos, né? Você é um cara, assim, que entende de vários assuntos, isso é muito bacana, né? E a rede social serve exatamente para isso, para que a gente possa ajudar as pessoas a construir suas histórias também, né? E esse trabalho que você tem feito é muito legal. Falo do nosso querido Dr. Bruno, da Ortoestética, que está conosco mais uma vez. Bom dia, que bom recebê-lo aqui na Rádio Vila Bela, quarta-feira, metade da semana, né? Aquela quebradinha da semana. Aquela quebradinha da semana, né? Inclusive, antes de entrar no ar, a gente falava sobre assuntos que não envolvem necessariamente, né, essa questão de saúde bucal, né, de estética, mas que envolve também qualidade de vida, né? E que é um tema muito atual para todo mundo, né, doutor Bruno? A tal da qualidade de vida. Eu acho interessante uma vez, a turma critica muito as gerações presentes, né? Uhum. E sempre acha que as gerações passadas, elas sempre eram melhores, sempre tinham mais pensadores, mas essa geração de hoje, ela tem um negócio muito interessante para ensinar pra gente, é a geração que não é muito apegada às coisas. Você vê, a gente fazia 18 anos e queria tirar logo a habilitação. Essa turma não quer tirar a habilitação, quer, se for pra andar de Uber, anda. E eles têm um negócio chamado, você vê que hoje você anda na rua, tá todo mundo com roupa de academia, as academias, cada academia que abre em Serra Talhada, mais são lotadas, ou seja, todo mundo se cuidando, trocaram a bebida. Você vê hoje os bares, não tem mais aquela cultura de bar, hoje é uma cultura de coisa mais fitness, coisa mais que tá se cuidando, ou seja, a qualidade de vida é não só física, mas emocional e tudo isso para você se sentir bem. Eu acho que bom que estamos na geração que tem se cuidado e tem procurado essa qualidade de vida e principalmente cabeça, né? Hoje as pessoas andam muito preocupadas, andam muito ansiosas. E o tempo parece que não dá mais, né? Não dá mais. Assim, o dia corre assim, você parece que não consegue dar conta das coisas. Veja que interessante, a gente tem tudo para acelerar a nossa vida e continua sem tempo, continua com menos tempo. Exatamente. Né? Então, manter a sanidade hoje, nos períodos de hoje, viver bem o presente, sem estar muito ansioso pensando no futuro, acho que isso é essencial para a gente aproveitar o dia, né? É verdade. E nesse processo cuidar da saúde, né, do bem-estar é fundamental, né? E até em você falar dessas mudanças que ocorreram ultimamente, a gente já fica olhando para o mês de junho, que já bate a nossa porta, né? Vem aí o período junino, como a gente chama, e aí tem quadrilha matuta, tem festa, tem comida típica e tal. Eu lembro até da história do matuto, né? Você lembra que naquelas quadrilhas matutas tinha aquele matuto que vinha dançar, né? Que até pintava o dente, né? Aquela coisa de faltar um dente e tal para brincar quadrilha. Mas isso já mudou também, né? Já se transformou também, já é uma nova realidade, né? O matuto tá transformado também, né, doutor Bruno? O matuto hoje nós somos matutos com muito orgulho, né? Hoje a gente não tem mais não é mais aquele estereotipo de matuto que mora no sertão, do pé rachado. Hoje acabou muito essa história. De ser aquela pessoa que não tem conhecimento das coisas, né? Que não se veste bem. Que não se veste bem, exatamente. Então, eu morei em Recife, estudei, meu período escolar foi todo lá. E quando tinha essa época de junho, a gente fazia aquelas quadrilhas juninas. E geralmente a turma bota aquele bigodinho e pinta o dente como se a cara do matuto fosse uma pessoa desdentada, e a gente que é do sertão, que a gente que já está aqui há muito tempo, a gente percebe que não existe nada disso e que o matuto hoje se veste muito bem, que o matuto hoje ele não deixa faltar dente, ele procura estar reimplantando, cuidando de sua estética. Então eu até brinco dizendo assim, meus filhos são nascidos em Serra Talhada e quando tem festa junina, eu disse, que roupa é essa? Porque a roupa do matuto não é mais essa. A roupa do matuto é a roupa que a gente se veste todo dia, o dia todo. Você anda aqui na praça, você vê todo mundo muito bem arrumado, cheiroso, cabelinho. A turma faz visagismo aqui, agora já em Serra Talhada, cuida dos dentes. Então, hoje o matuto tem buscado sim essa estética, tem buscado sim estar antenado à moda mundial. Hoje a internet fez muito isso, né? A globalização que a gente já fala há 30 anos fez com que o matuto, ele não fosse um estereotipo, aquela cara de matuto. Então nós somos matutos sim, com muito orgulho. Nós somos matutos bonitos, nós somos matutos trabalhadores e que preza muito por essa qualidade. Veja que delícia estar em Serra Talhada hoje com esse climinha de garoa. Maravilha. Né? Todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre e a gente
busca sempre estar buscando esse sorriso espontâneo, porque não adianta nada ter aquele sorriso falso, não adianta nada ter um sorriso até bonito e branco, mas que a pessoa não esteja alegre por dentro. E nessa época o sertanejo, ele tá feliz em todos os sentidos. É verdade, e isso é uma beleza, uma felicidade, como bem você falou, que ela acontece de dentro para fora, né? Uma transformação total, né? E até nessa questão do matuto, é uma transformação que acontece, não importa a idade. Sim, né? Sim. Até as pessoas da maioridade, da melhor idade, vamos dizer assim, que já estão tendo essa preocupação também, né? De se cuidar, cuidar da sua saúde bucal também. E isso é muito bacana, né? Essa transformação. Pessoas que muitas vezes passaram uma vida todinha, né? Sem cuidar, sem ter esse ajuste, mas mesmo na idade mais avançada, olha assim e diz: não, eu tô bem, eu sou feliz, eu tô vivendo o meu melhor momento, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Isso é muito bacana. Não, hoje as academias, se você for olhar, tem uma turma mais de 60 anos treinando muito. Hoje é quarta-feira, se você for lá na clínica, que é o dia que Ramiro tá lá, que Nilson tá lá, que Pablo tá lá, que faz muita prótese e implante hoje, você vai ver a clínica hoje 60 mais lá na recepção. Sensacional. Porque tá todo mundo buscando esse cuidado, hoje, antigamente, quando você tinha a perspectiva de viver, sei lá, 55, 60 anos, então quando você perdia seus dentes lá até seus 45, você dizia assim: não, eu vou viver só mais 5, 10 anos aí, pra que eu tá repondo dente? Sendo que hoje você com 60 anos ou 50 anos de estado desdentado, significa que você vai passar 40 ou até 50 anos pela frente vivendo, mas sem dente, chupando carne. Como assim? Então a gente tem condições hoje de repor toda a dentição de todo mundo, tá todo mundo comendo bem, que isso é importante para manter saúde, manter a nutrição em dia. Então nada melhor do que você, que tem um ditado que diz assim: a saúde começa pela boca. Então tudo que a gente come, que é absorvido, a gente vai desenvolvendo, vai tendo mais saúde. Então por que a gente não mastigar bem? Então o matuto hoje ele se cuida, o matuto hoje ele busca essa estética a todo custo, e que assim, a gente estava até refletindo outro dia, a gente tem no nome da gente o nome ortoestética, né? Então esse nome estética, se você for procurar no Google, ele é uma das palavras mais buscadas pelo Google, é essa parte estética, ou seja, tá todo mundo atrás de estética, seja estética capilar, facial, dentária, estética de qualquer maneira, estética corporal. Então a palavra estética, ela hoje é uma das palavras mais buscadas no Google, e assim, a gente fica muito feliz de ter o nome estética. E são quantos anos já de clínica? 20 anos, são 20 anos. A gente tem então, feito até um documentário legal. Imaginar, há 20 anos atrás, começava, né, essa história e já vinha, né? Exatamente essa questão da estética, que é tão atual agora, e vocês já se preocupavam desde o início, né? A estética que a gente falava na odontologia lá atrás era uma restauração mais estética, da mesma cor do dente. Foi transformando muito. Hoje a gente consegue fazer tratamentos estéticos de maneira 100% digital. Imagina você estar com o seu dente hoje e não precisar fazer aquele moldezinho, fazer aquelas moldagens, aquela coisa toda. Você faz hoje 100% de maneira digital. Então, a gente ter esse nome estética no nome, ele, além de ser uma coisa que é muito buscada pela população, dentro de casa, tanto a equipe como os dentistas, todo mundo, a gente busca a qualquer custo olhar para a face da pessoa, olhar para os dentes da pessoa e não se conformar em que aquela estética esteja o mais perfeita possível. Lógico que, como a gente falou aqui há 15 dias atrás com as Miss aqui, a gente disse assim: beleza tem sua individualidade. Eu não quero ter os dentes de fulano, os dentes de cicrano, eu não quero ter o nariz de não sei quem, eu quero ter o meu nariz melhorado, se assim eu não me dou por satisfeito. Do jeito é meus dentes. Eu não quero ter o dente igual ao de fulano, do artista tal. Eu quero ter o meu dente com as minhas características, com a minha cor, a sua melhor versão, na minha né? melhor versão. Então a gente busca essa estética, tanto facial, que a gente chama, quanto bucal, a todo custo, e a gente faz com que o paciente ele saia melhor do que entrou, muito mais feliz, muito mais seguro. Você fala assim, vem de dentro para fora. A gente precisa estar se sentindo bem para poder até buscar, mas o contrário também acontece. Exatamente. Não é porque assim, a gente vê muitas pessoas que chegam no consultório que tá lá desestimulada, tá fora do peso e tá assim, aí começa a ajustar um negocinho, começa a botar um botox, já começa a sentir mais, aí aquele botox leva ela a fazer dieta, que leva ela a fazer outros procedimentos. Daqui a pouco, se ela por uma coisa, por um ato, ela já começa a perder medida, começa a comprar roupa nova. Veja que transformação faz, às vezes, por um passo que é dado. Então, por isso que a gente estimula muito isso. É assim, a gente voltar aos 15 dias atrás.
não é estética a qualquer custo, não é virar escravo disso, não é assim, eu digo muito sempre assim, a gente precisa estar contente com as coisas que a gente tem, mas assim, se eu buscar tá sempre melhorando, ótimo, mas não virar uma escravidão, não virar uma coisa de perseguição. Por isso que tem muita gente anoréxica que começa a não comer, vomitar porque não quer engordar. Então tem muita gente que busca, aí você vê que começa aqueles rostos mais deformados que muita gente vê na internet. Por quê? Aquelas pessoas vão de um profissional e outro colocando mais produtos no rosto para poder ficar mais e mais bonito. Daqui a pouco começa a perder naturalidade, por isso que acontece essas aversões que a gente vê tanto na internet, e assim, é muito justo que se bata nisso pra gente poder sempre estar buscando essa naturalidade, buscar essa beleza que tem dentro de todo mundo e essa beleza natural. E aí, essa beleza natural é importante, é até bom você falar também sobre isso, porque às vezes as pessoas olham para esses procedimentos e veem exatamente, né? O exemplo dessas pessoas, até às vezes pessoas famosas que fazem aquela transformação que se torna bastante artificial, né? E diz, não vou fazer isso. Não é bem isso, né? A grande verdade é que os procedimentos podem transformar a sua vida do jeito que você e numa versão que vai tornar você bem mais feliz, se sentir bem com quem você vai se tornar também. E não necessariamente uma versão daquilo que muitas vezes você critica, né? Então, tem muito aquela coisa do inalcançável. Não consigo fazer esse procedimento, não é pra mim, eu acho que é só pra gente chique, pra quem é famoso, pra quem pode. E a gente sabe que a realidade não é bem assim, de jeito né? nenhum. Hoje o público da gente, se eu puxar uma ficha lá cadastral de todo mundo, eu sempre digo assim, nosso público de Botox, a maioria é a professora, exatamente. É a enfermeira, é o trabalhador, é a do comércio, a menina que trabalha no comércio. Esse é o público que faz Botox, que faz harmonização. Lógico que o público de classe A faz também, mas o nosso maior público é essa galera que está aqui no comércio, que está circulando por aí, que quer ficar cada vez melhor. Essa coisa de autoestima é engraçado. Se a gente for olhar o nome palavra autoestima, a autoestima nada mais é do que eu olhar pra mim e ter algo pra me estimar, né? Exatamente. Então, aí tipo assim, não dá pra eu me autoestimar se tem alguma coisa que tá me incomodando. Então eu preciso buscar melhorar naquilo pra eu ter uma autoestima boa. Então muitas vezes essa autoestima, ela passa não só por procedimentos estéticos, mas poxa, se eu estudar mais, se eu começar a me estimar mais daquilo que eu faço, na minha profissão, você que tá ouvindo a rádio agora, que tá no seu trabalho, tá tudo. Poxa, como é que eu faço para me desenvolver mais na minha profissão? Como é que eu faço para eu me orgulhar daquilo que eu faço no dia a dia? Eu busco isso muito pelo time da gente, assim. A gente precisa todos os dias estar buscando estudar. Você é vendedor, vai estudar vendas. Hoje, internet, em YouTube, tem cursos gratuitos que você faz de curso de vendas para você melhorar sua técnica de vendas, para você bater sua meta mais fácil no comércio. Né? Você que trabalha com ótica, poxa, tem tanto estudo hoje que você vê qual é o óculos ideal para pessoa morena, para pessoa ruiva, para pessoa loura, para pessoa com rosto triangular, quadrado. Por que não dar esse tipo de serviço pro teu cliente que chega na tua ótica e diz assim, e você ser um diferencial? Você fica brigando por preço e você não busca melhorias na sua profissão, na sua área, para dizer assim, caramba, eu estou orgulhoso de mim mesmo porque eu aprendi tal técnica, eu desenvolvi, testei e deu certo. Veja que maravilha. E assim é com o médico, assim é com o dentista. A gente tá o tempo todo estudando para poder, caramba, eu fazia esse implante desse jeito, agora eu aprendi essa técnica nova. É muito menos doloroso pro paciente, é muito menos, a cicatrização é mais fácil. Então, a autoestima, a gente tá falando tanto de beleza, mas ela passa também pela essa evolução de você como pessoa. Falou-se tanto o novo normal pós-pandemia, mas esse novo normal eu não sei se veio tão melhor do que na versão anterior. Então esse novo normal pra Estamos gente... ainda procurando, né? Boa parte das pessoas. E sabe o que é, Cacá? Rapaz, vai ficar batendo papo aqui mesmo hoje, né? Sabe o que é que eu acho que esse novo normal? As pessoas buscam muito o novo normal nos outros e na sociedade em geral. Mas eu acho que primeiro a gente precisa arrumar a nossa cama. Né? Primeiro a gente precisa arrumar o nosso quarto. Acho que esse novo normal, ele começa com a gente sim evoluindo e esquecendo a parte que a gente não controla, que são os outros. Então a parte que a gente controla, que são minhas atitudes, aquilo que eu estudo, aquilo que eu desenvolvo, aquilo de como eu trato as pessoas aqui fora, esse sim é um novo normal que você pode buscar para você mesmo. Inclusive hoje na abertura do programa eu trazia uma mensagem de reflexão, falava exatamente sobre isso, né? De muitas vezes a gente sofrer por tentar mudar uma outra pessoa por uma situação, né, que de certa forma nos atinge, mas aí chega um momento que você percebe que você vai passar a vida todinha sofrendo, que você não vai conseguir transformar a vida de outra pessoa se aquela pessoa
em algum momento realmente não quiser se transformar. Então, assim, muitas vezes tem muito disso. E essa questão de mudança de vida, de autoestima, né? Eu acho que é você buscar perceber o que realmente pode transformar a sua vida, qual será a estratégia, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente fica buscando algo e assim, a gente fica preso na internet e aí você fica preso e não sai e aquilo não transforma na sua realidade, né? Eu até observava isso semana passada, eu estava participando de uma feira que, aliás, uma feira sensacional ali no Sesc Serra Talhada, que era o circuito pernambucano, né? Tinha vários escritores, né, lá presentes e tal, e eu fiquei observando o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho uma necessidade enorme de ler mais livros, né? E por conta da rotina a gente acaba não tendo tempo, né? Sempre essa é desculpa, né? E aí eu observei o seguinte, eu tenho vários livros aqui na minha estante virtual, né? Mas eu nunca consigo ler. Primeiro, você tem um livro, vai começar a ler, mas chega uma notificação de alguma coisa, isso no celular, né, por exemplo. Distrações, e aí o que acontece? Você não consegue ler. E aí lá eu comprei 2 livros e observei exatamente o seguinte, não, a minha estratégia vai ser essa agora. Vou deixar o celular de lado, não vou ler no celular, vou pegar o livro físico, no papel e lê-lo, porque ali vai ser o meu momento, né? E eu acho que talvez muitas vezes para alguém pode ser a estratégia também, de você muitas vezes tentar fazer uma coisa com o celular, no computador, mas tem muita distração. Então, busque uma estratégia diferente, algo que possa trazer um resultado diferente, né? Talvez seja exatamente isso. A gente segue muito o que todo mundo faz, o que para algumas pessoas está dando certo, mas talvez pra gente não dê certo. A gente tenha que mudar a estratégia, né? Tenha que buscar uma forma diferente de agir. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Eu acho que a turma gosta de demonizar isso aqui, né? O celular. Isso aqui ele é ruim. Não, ele é uma arma que serve tanto ferramenta pro bem sensacional, como né? pro mal. Então na verdade o único problemático na história sempre somos nós. Exatamente. Eu gosto muito da palavrinha chamada autorresponsabilidade, porque quando eu começo a botar culpa na sociedade, no celular, no governo, ou no clima, ou qualquer coisa, eu não estou assumindo a parte autorresponsável que eu posso exercer. Então, assim, o que está no meu controle que eu posso fazer? Está no controle eu acordar e não pegar nesse celular. O que está no meu controle? Eu acordar e ir para uma academia, eu buscar me cuidar. Então, isso está no meu controle. O que não está no meu controle é se eu estiver indo para academia, cair um temporal, alagar, eu não conseguir. Pronto, aí não está no meu controle. Mas a gente gosta de culpar tudo na vida, inclusive o coitado do celular, que é uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta sensacional. Se não mas fosse ele, a gente não estava transmitindo ao vivo exatamente. Aqui agora, a internet, essa coisa toda. O pessoal não estaria no Instagram vendo você, a gente não estaria gravando aqui também para subir os cortes depois. Então, assim, a gente tem que tirar o melhor das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Total. Mas, evidentemente, que sabendo diferenciar, né, ter o equilíbrio daquilo que pode me ajudar e daquilo que também pode me atrapalhar, né? Isso. Então, com o celular eu tenho um universo à minha disposição, aí eu tenho que filtrar e saber encontrar aquilo que vai me ajudar. A gente hoje vive num negócio que eu gosto de chamar de obesidade mental. Nós estamos muito obesos mentalmente, então a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa na mente da gente, e por muitas vezes essa obesidade a gente também precisa ser como uma esponja, que absorve, mas também precisa espremer para soltar um pouco daquilo de tanto que a gente aprendeu. Então rede social é muito isso. Você falou da minha rede social, ela é muito do que a gente tem feito em 20 anos, e eu tento contribuir ali para o dentista que está recém-formado, para a equipe que trabalha ali, para a turma da outras franquias da Horta Estética, para dizer assim, poxa, em 20 anos tudo que eu absorvi eu não posso guardar só para mim. Então tem um transbordo aí que precisa exigir da parte da gente, pra gente estar transbordando tudo aquilo que a gente ganhou, e assim, devolver para a sociedade tanto que a gente já ganhou. E mesmo você falando sobre o seu nicho, né, a sua área de atuação, não sei se você percebe, mas quando você fala lá e nas suas postagens também, você acaba indo além, né, dessa sua área, porque os ensinamentos, o material que você coloca lá serve para todo mundo, né? Isso. Para outros ramos também, para pessoas do dia a dia também. Já escutei muito de hamburgueria, de loja de roupa. Exatamente. Assim, marceneiros, assim, rapaz, eu vi um negócio lá que tu falou e dá pra fazer aqui na minha marcenaria também. Pronto, é bem isso mesmo, porque negócio é negócio. O negócio da gente não é odontologia, o negócio da gente é gestão, o negócio da gente é pessoas. Isso, exato. Né? Eu gosto de dizer que CNPJ não é um negócio, um nome que se dá pra quem tem empresa. CNPJ é o Conjunto Nacional de Pessoas Juntas.
Então, eu gosto de dizer que CNPJ é Conjunto Nacional de Pessoas Juntas, que assim, é um bocado de gente trabalhando em prol de alguma coisa para desenvolver, para tudo. Então, nosso principal negócio são gente, são pessoas que estão ali, e a gente preza muito pelas pessoas que estão trabalhando com a gente por isso, porque são essas pessoas juntas que vão desenvolver o comércio, que vai desenvolver tecnologias, que vai levar coisa boa para todo mundo. Muito bem, e a gente começou falando sobre o mês de junho, falamos sobre casais, sobre relacionamento, o papo tá assim... filosófico. Bem né? filosófico, né? Mas como a gente falava de casais, você falava sobre essa questão da academia e tal, e até ontem eu vi um casal, né? Entrando na academia de mãos dadas e tal, e até um casal já da melhor idade, né? E como a gente vai chegar em junho também, vem aí também o Dia dos Namorados, né? Então a gente sabe que a ortoestética tem esse cuidado, né? Focado também nos cuidados bucais para casais também, por que não, né? Vem aí o Dia dos Namorados, então pode ser um cuidado nesse sentido também. Esse Dia dos Namorados, eu antes de entrar aqui eu falei, né? Que eu tava meio que ruim da vista, eu disse assim, vou pedir pra minha esposa marcar off-town pra mim. Veja o quanto o homem ele é dependente da mulher nesse sentido, né? Quando se fala de casal. E quando é saúde, existem estatísticas, os números mostram que se não fossem as mulheres, os homens não se cuidavam. Então, aqui a gente vê muito na clínica, e eu tenho amigos médicos que é a mesma coisa, quem leva o homem a se cuidar, geralmente é a mulher. Então ela vai, começa a se cuidar e ela diz assim, eu amo tanto esse peste aqui, esse meu marido, que eu preciso que ele fique bem também pra gente envelhecer junto. Então, ela que leva ele pra academia, ela que leva ele pro médico pra fazer os exames rotineiros, ela que leva inclusive pro dentista. Então, a gente tem muito casal na clínica que faz tratamento ortodôntico junto, que quando um começa a fazer a parte de harmonização, o outro também entra junto, porque assim, o casal, a gente diz assim, você não é mais o mesmo de quando eu lhe conheci. É lógico, nós dois precisamos evoluir durante essa trajetória da gente. Eu tenho 20 anos de casado, há 15 anos atrás eu não era a mesma pessoa, assim como ela não era a mesma pessoa. E como é que o casal se desenvolve junto? Fazendo as coisas juntos. Então não adianta só um ficar muito bonito e o outro vai ficando para trás. Como assim? Ela não merece que você fique bem, que você fique bonito, que você fique saudável? Será que ela merece um marido que não consegue nem amarrar o cadastro do sapato porque a barriga não deixa? Então ela precisa se cuidar, fazer exercício para poder acompanhar. As mulheres hoje, 55, 60 anos, são tudo muito bonitas. Os homens também do mesmo jeito. Então, essa coisa de se cuidar junto, a gente, na ortoestética, a gente tá sempre acompanhando o comércio. Então, Dia das Mães, vamos fazer ação pro Dia das Mães. Junho vem Dia dos Namorados e São João, vamos fazer ação pro Dia dos Namorados e pro São João. Porque aí, julho é o que? Mês de férias, os meninos estão tudo procurando fazer tratamento odontológico, os que moram fora, as mães trazem para fazer aquele check-up geral. E aí a gente vai seguindo o calendário anual, e no Dia dos Namorados a gente tem feito algo muito legal para os casais. Bacana. Então aquele casal que já faz tratamento com a gente, ou aquele que é só a mulher ou só homem que faz tratamento, quando ela leva o seu esposa, a gente tem algo especial para eles lá, como casal, porque a gente preza tanto, a gente quer que a família toda trate lá. O casal, daqui a pouco vem os filhos desse casal, exatamente. E tá a família toda lá tratando. Aí chegou um tempo desse, uma paciente nossa que já há muito tempo, já botou aparelho comigo, já fez algumas coisas. Aí agora o marido dela, rapaz, aquele medo danado, ela conseguiu arrastar ele, e ele disse assim, se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há muito mais tempo. Maravilha. Você tá vendo, tu escuta tua mulher, feito minha mulher diz assim, me escuta, Bruno, me escuta. Então, eu não teimo quando a mulher manda fazer alguma coisa. Se ela diz assim, vamos fazer isso, eu disse, rapaz, vamos fazer, porque quando mulher fala esse tipo de coisa, nós homens, eu particularmente sou muito obediente, eu escuto muito essa voz dela, porque se eu não escutar, vai dar alguma coisa errada nessa história aí. E às vezes elas falam umas verdades que você internamente fica moendo assim, porque as verdades às vezes doem, né? Sim. Mas aquela verdade assim que faz você se transformar, né? Então chega e joga assim aquela verdade, você fica por dentro assim, miserável. Ela tem razão. Ela tem razão, né? É isso mesmo. E a gente tem que escutar mesmo. Então, assim, a família, né? O casal, o marido e mulher é uma peça muito importante na sociedade. E as famílias são quem guarda cultura, são quem guarda gerações, são quem guarda os ensinamentos para aqueles que hão de vir. Então, essa família precisa sim estar treinando junto, esse casal precisa sim estar buscando melhorar a saúde, estar buscando ficar mais bonito, e os dois se admirando, né? Ao longo do tempo, cada dia que passa, a gente olha para
para a esposa, ela olha para o marido e vai admirando ele cada vez mais que passa, né? Para não ficar aquela história de não acreditem em algumas poucas pessoas que falem, esse traste, essa pessoa, não sei o que. Gente, isso é a minoria. A maioria que eu enxergo, que eu conheço, são casais do bem, que se admiram, que hoje com 50, 60 anos ainda namoram, que saem juntos para jantar e que sonham juntos ainda um futuro melhor. Então, a minoria que às vezes faz muito barulho de achar que há muita piada em cima de casamento. Não, o namoro, o casamento são feitos exatamente pra gente celebrar, e lá na Hortoestética a gente vai celebrar junto esse casal, exatamente. esses namorados, e namorado não é só namorado não, tá? É o casal, o casamento. Eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 20 anos de namoro com a minha esposa, porque a gente precisa estar o tempo todo namorando mesmo para ter uma vida saudável. Então tem uma forte ligação aí, 20 anos, forte ligação. Sim, de casamento. Verdade, eu tenho 20 anos de clínica e 20 anos de Hortoestética. Interessante, exatamente. Viu? Muito interessante. E você falava sobre essa questão de palavras e tal. E eu acho que as pessoas que usam disso no dia a dia são pessoas que não entendem a questão da cumplicidade, né? Sim, sim. E eu acho que até dentro do lar, né, deve existir um grande cuidado com relação ao que você fala, as palavras que você usa, né? Não só com relação ao seu cônjuge, mas com relação aos filhos, à família no geral, né? Porque muitas vezes as pessoas usam palavras assim que denigrem, né? As outras pessoas diminuem os filhos. Isso. Esse menino não presta, esse menino só dá trabalho, esse menino não tem condições. É isso que você tá jogando para ele, né? Então é essa a verdade que você tá criando nisso. Da mesma forma também com a esposa, né? De você muitas vezes diminuir aquela pessoa, e aquela pessoa que é o seu cúmplice, né? Que está com você há 20 anos, há 3 meses, há 2 anos, mas que é a pessoa que escolheu caminhar ao seu lado, né? Então imagine só que riqueza é tudo isso, né? É isso aí. Eu vou aproveitar assim, já que tá todo mundo muito apaixonado falando de casal aqui, né? Eu peguei assim de bate-pronto, não tava no script não, mas poxa, Cléa tá há 20 anos comigo. Uhum. Ela sempre foi a pessoa que me direcionou para tanta coisa. Às vezes como eu falei aqui, que eu teimei em não escutá-la, foi quando a gente errou, quando eu errei. Porque quando eu erro, a gente erra, né? O casal sofre junto. Então, eu sempre gosto de ter gratidão com as pessoas que me trouxeram até aqui. Eu não fiz nada só. Então a Cléa, a esposa, foi essa pessoa que conseguiu me dar norte, me orientar em muita coisa. É a pessoa que me aconselha dia a dia, que puxa minha orelha assim. A gente tem as brincadeiras de casais, mas a esposa, como você falou, que ela é tão nossa amiga, tão nossa esposa, tão nossa cúmplice, que ela quer o nosso bem, porque ela sabe que o meu bem é o nosso bem, né? Não existe mais você é um, eu sou outro, não. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, é uma pessoa só, né? Então o casal, ele significa muito isso. O casal, ele Deus instituiu o casal e não foi para outra coisa, foi para que realmente a gente tivesse essa vida em sociedade, essa vida duplicidade, um ajudando o outro. Então não tem homem vale mais do que mulher, ou mulher vale mais do que homem. Eu acho que pelo contrário, os dois se completam muito. Exatamente. A missão de um, ela colabora com a missão do outro, e minha esposa foi essa pessoa que me trouxe até aqui, que fez quem eu sou, e que eu sou apaixonado por ela mesmo assim. Esse dia dos namorados vem muito pra isso assim. A gente podia fazer o seguinte, marcar um dia pra vir eu e ela aqui pra gente falar sobre casais que trabalham juntos, né, que tocam a empresa junto. Acho que vai ser muito legal falar sobre isso em casal, porque assim, eu sei que no comércio tem muito marido e mulher trabalhando, tem muito, existe sempre aquele dilema, como é trabalhar em casal, vocês trabalham o tempo todo e vai dormir, ainda tá trabalhando em casal, aquela coisa toda, e como que a gente faz nesses 20 anos de casados e 20 anos de empresa, como é que a gente faz esse tempo todo, o que é que a gente aprendeu nesses 20 anos. Acho que é uma boa ideia para trazer para cá. Pronto. Aqui, eu acho que eu só depende de você, né? Essa declaração já dá um corte sensacional aqui pra gente, né? Mas a gente vai marcar esse momento também para que vocês possam vir compartilhar com a gente também, né? Que serve para tantos outros casais, né? Para pessoas também que nos acompanham, que pensam, né? Em se casar também, exatamente dessa cumplicidade, do companheirismo, seja na vida profissional, seja dentro de casa. Isso é muito legal, muito bacana. Muito bom. Bom, e dito isto, a gente falou hoje sobre vários assuntos, né? Bem aleatórios, mas importantes, né? Porque tudo faz parte, tudo é importante. Para dizer para você que está nos acompanhando nesse momento, que você tem sempre a Hortoestética à sua disposição, e aí
pelo que você escuta aqui do Dr. Bruno na nossa conversa, que é uma clínica que se preocupa não somente, né, com essa questão de você chegar lá e fazer um procedimento. Isso. Se preocupa com você por completo, né, com a sua autoestima, com a sua saúde, né, com o seu bem-estar. E a gente sente isso quando chega lá também com a sua equipe, a preocupação das meninas, da conversa, né, dessa cumplicidade, dessa proximidade. Então são fatores diferenciais que vocês têm lá na clínica também. E a gente percebe isso, né? Nem tudo é dente, né? Exatamente. Tem um autor de livro que Simon Sinek que ele diz o seguinte: tudo são pessoas, né? Nossos clientes são pessoas, a equipe que trabalha na clínica são pessoas, os fornecedores são pessoas. Então, se a gente não entende de gente, não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Então, tudo que acontece dentro da ortoestética é tudo voltado para pessoas. Então, tudo a gente tá ali para que a experiência dele de ir ao dentista seja a melhor experiência, seja uma coisa leve, seja uma coisa que ele vá lá se divertir. De verdade, não se divertir porque é coisa engraçada, mas porque assim, é leve o ambiente. Vai para lá para fazer algum procedimento, mas sai de lá mais tranquilo, mais leve. Esse é o que a gente persegue todos os dias dentro da clínica. Muito bem, queria que você falasse também sobre a experiência. Eu vi um vídeo de um encontro, né, dos 20 anos com a equipe, desde a primeira equipe, né, e a transformação pelo passar dos anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e que sentimento você tem exatamente nesse encontro, né? Nessa história, né? Que você... E que bom que a gente conseguiu reunir todo mundo, né? E assim, a gente tem contado muita história nesses 20 anos da gente, e o primeiro momento a gente falou dos dentistas que estão com a gente há muito mais tempo, que iniciaram com a gente. E eu disse assim, o segundo plano eu queria trazer as primeiras meninas que trabalharam com a gente, que construíram tudo isso junto. E a gente tem contado essa história. Então, sim, tem uma que está morando na Inglaterra, a outra hoje virou advogada, a outra virou psicóloga, a outra é empresária junto com o seu marido, a outra é empresária no ramo de oficina, de lanternagem lá da Pajeú lá. Então, assim, veja que o mundo deu muita volta nesse início. Então, as meninas eram tudo muito novinhas, eu também era muito novo. Ali foi uma experiência muito legal para todos nós, inclusive para mim, que não sabia o que era ter uma empresa, porque eu achava que era um consultório e atender gente, mas no final das contas era uma empresa desde sempre. E a gente conseguiu reunir essas meninas todas lá num bate-papo com a gente. E tá muito legal na rede social falando sobre isso. E assim, as primeiras a gente nunca esquece, né? Então na Bíblia diz assim, não despreze os pequenos começos. E eu digo isso pra todo mundo. Tem muita gente que tá começando agora e acha, meu negócio é muito pequeno, não sei o quê. Mas esse negócio muito pequeno amanhã pode se transformar em algo muito grande. Por isso que Deus diz assim, não despreze os pequenos começos. Esses pequenos começos é que vão forjar quem nós seremos lá na frente. A resiliência do que a gente vai passar nesse longo do tempo, aquilo que eu vou conseguir dar tempo, energia e dinheiro para investir nos nossos negócios. Então as coisas começam pequenininhas mesmo, com gente inclusive pequenas, que essas pessoas pequenas amanhã crescem. E eu falei assim para as meninas, poxa, se a gente fosse pensar que 20 anos depois a gente estaria onde está, ninguém iria imaginar. Então, quanta preocupação a gente teve nesses 20 anos, aperreios, que achava que não ia conseguir passar por aquilo e que agora tá muito estressante na minha vida, e que a gente conseguiu passar e tá todo mundo bem, todo mundo tá casado, com filhos, felizes, em outras profissões, mas estão lá. E que bom que elas aceitaram o meu convite, a gente foi pra clínica, bateu um papo legal, e a gente tá fazendo uma série lá de Netflix lá, episódio a episódio. Eu acho que foi muito legal, fiquei muito feliz. Meus próximos episódios vai ser trazer os primeiros pacientes. Já tô catando eles muito aí de 20 anos atrás. Sensacional, é isso. Muito obrigado, doutor Bruno. Bora fazer aqui o nosso fechamento de conversa, né? Porque os assuntos são muito ricos e aí a gente passaria o resto da manhã aqui conversando, porque o senhor tem muito a contribuir nesse espaço aqui na rádio, né? Eu agradeço por sua vinda mais uma vez, né? Sempre muito bom esse bate-papo aqui na Rádio Vila Bela. E fique à vontade para, não vou usar esse termo antigo, vou usar fechamento, para a gente fazermos agora o fechamento do nosso bate-papo. Eu gosto sempre de finalizar com em tudo que eu faço, assim, eu gosto de sempre finalizar com uma mensagem positiva para todo mundo, assim, né? A gente vive no mundo, notícias de assassinato, notícias de alagamento, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas eu quero dizer que, assim, nós temos uma vida muito boa. Mesmo você que hoje está passando por um aperreio muito grande, que tem sofrido alguma coisa, inclusive quero deixar aqui meus sentimentos para Leco, que acabou perdendo seu irmão. Leco é um parceiro, é um amigo, não só nosso, mas a gente vê o quanto o Leco é muito querido pela cidade toda. Então queria deixar aqui meus sentimentos para ele, assim, e que eu vou dar o recado para Leco que pode servir para todo mundo, assim.
que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e que apesar das circunstâncias, apesar do momento ruim que você possa estar passando hoje, vai passar. Deus vai sustentar você nessa tribulação, porque ele diz que o fardo dele, o jugo dele é leve. Então é só a gente confiar muito nele, confiar muito nesse Deus como Pai, que ele vai estar cuidando da gente. Então assim, relaxa um pouquinho, confia nele e ora que tudo vai dar certo e amanhã vai estar todo mundo bem. É isso, muito obrigado, doutor Bruno Maciel, da Ortoestética, esteve conosco. Próxima semana teremos também uma agenda bem intensa aqui também, na quarta-feira, né? Feito da Mirla, acho que vai ser parecido com aquilo. Exatamente. Então aguarde, próxima quarta-feira. Aliás, não vai ser na quarta-feira, né? Vai ser na quinta-feira, se não me falha a memória. Adiou por conta de agenda. Mas a gente aí lembra vocês direitinho, para vocês não perderem na próxima semana esse bate-papo legal com a equipe da Ortoestética. Doutor Bruno, muito obrigado, bom dia, boa quarta-feira. Até a próxima, viu? A próxima vai ser a conversa em casal. Olha. É isso? Vamos embora, vamos Bora fazer agendar ela. Ela deve estar sabendo agora essa notícia. Pronto, sensacional, vai amar. Vamos embora. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Agora 10h44.